Fala, rapaziada, voltamos agora de novo a ver a nossa boa e velha química orgânica. Só que vamos entrar agora nas funções orgânicas. O que são as funções orgânicas? São as funções que apresentam grupos diferentes de carbono e hidrogênio, porque carbono e hidrogênio já é uma função orgânica, que é os hidrocarbonetos, tá? Então, se tiver apenas carbono e hidrogênio, são chamados de hidrocarbonetos. E agora a gente vai entrar em dois conjuntos e mais alguns aí, que são a parte das funções orgânicas que tem oxigênio, as funções orgânicas que tem haletos, que são os caras ali da família 17, e as funções orgânicas que tem nitrogênio presente. Então, vamos lá para essa jogada. Lembre-se, sempre 4 coisas importantes, 3 vão estar bem sacramentadas na nossa apresentação aí. Primeiro, definição é muito importante. Então, primeiro, definição. Segundo, classificação. Se não houver uma classificação específica, a gente usa a classificação de cadeia. Terceiro, nomenclatura. E o quarto seria a sua reatividade. Não vai aparecer tanto agora, mas a gente vai citando entre alguns aí, beleza? Então, simbora! Álcool, né? Quando fala álcool, todo mundo já começa a pensar no diabo do etanol, ok? Não vamos olhar para o etanol, porque álcool tem uma definição. Qual a definição? São compostos orgânicos que possuem hidroxila, ou seja, o que é hidroxila? Tudo que tem OH ligado a carbono saturado. Lembra o que é carbono saturado? Que só faz apenas ligação simples. Ou seja, tem hibridização do tipo sp3. Então, nós temos aí um R de qualquer cadeia carbônica, desde que esse carbono seja saturado, ok? Então, nós podemos chamar esse álcool de alifático. O que seria alifático? Aberto, não ressonante. Então, é um álcool alifático. E veja que esse carbono aqui é um carbono saturado. Outro álcool aí, ó, um diálcool alifático. De novo, por que diálcool? Porque são 2 hidroxilas anexadas em carbonos o quê? Saturados. Outro que vai aparecer aí, ó, álcool cíclico. O que é esse álcool cíclico? Tá vendo o carbono aqui, ó? Fazendo apenas ligações o quê? Simples. Mas, professor, tem 3. Lembra que tem umazinha que é o quê? Que é o hidrogênio. Então, é um álcool aí cíclico, certo? E aí, vamos lá. Tem mais um? Tem mais um. Um álcool aromático. Por quê? Porque tem o anel benzênico. Lembra que o anel benzênico, ele é assim, ó. E esse cara pode girar. Essas ligações podem girar. Então, esse álcoolzinho, ó, tá aí, ó. OH, tá vendo? Aqui nós temos um CH2 que caracteriza o nosso álcool, o quê? Nosso carbono saturado. Beleza? Então, temos aí vários exemplozinhos de álcool. Alifático, cíclico, aromático. Lembra o lance da cadeia carbônica, que acaba dando alguma classificação? Porém, você tem que tomar bastante atenção, porque nem tudo que aparecer hidroxila ligado a carbono vai ser um álcool. Cuidado, olha essa daí. Esse carbono, pra gente, é um carbono o quê? É um carbono insaturado. Ou seja, esse daí apresenta hibridização do tipo sp2. Ele é conhecido como a função enol. Ele não é um álcool, beleza? Outro carinha também. Olha lá, a hidroxila. Temos a presença da hidroxila. Temos a presença da hidroxila. E a hidroxila está
no anel aromático. Se ela está no anel aromático, a gente poderia pensar que tem as ligações duplas aqui, certo? E aí nós teríamos a ideia de que é um enol. Só que a gente chama de fenol porque é conhecido no alemão como feno, o benzeno. Tudo bem? Então, esse cara é fenol. Então, em carbono insaturado, enol. Em anel aromático, fenol. Tudo bem? Então, guarda isso daí. Não é álcool. Vamos lá. Classificação do álcool. Professor, o álcool tem uma classificação específica? Tem. Ele tem uma classificação específica além da classificação de cadeia. Qual é a classificação dele? Ele pode ser monoálcool, diálcool ou poliálcool, ou seja, uma hidroxila, duas hidroxilas ou várias hidroxilas. Ah, professor, eu posso chamar de poliálcool a partir de 2? Pode também. Tudo bem? Então, monoálcool, diálcool e triálcool. Outra coisa, ele pode ser chamado de álcool primário, secundário ou terciário. Como é que você vai observar isso? Você vai classificar o carbono que está ligado ao álcool. Como esse carbono aqui só tem um carbono em volta, é um carbono primário, portanto, um álcool primário. Esse carbono aqui, ó, e esse carbono que está ligado, tem dois carbonos em volta, então é um carbono secundário, um álcool secundário. Esse carbono que está marcado aí tem 3 carbonos ligados em volta. Portanto, esse carbono aqui é um carbono que? Terciário. O que caracteriza ele como álcool terciário, beleza? Primário, secundário, terciário. Geralmente a gente pode chamar também de sec, tá? Quando tem um secundário, nós estamos em um terciário, nós chamamos de terc. Essa nomenclaturazinha pode aparecer aí para alguns dos óleos de outros compostos, para identificar o carbono secundário e terciário. Na nomenclatura oficial, nós temos sempre a velha e boa regra da cadeia principal. Então, quem é a quantidade de carbonos? Então, quais são os carbonos que nós temos na cadeia? Nós temos na cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Então, X. Certo? Prefixo, só ligação simples. An. Sufixo é um álcool, né? Então, o sufixo é ol. Como é que a gente numera essa cadeia? Sempre mais próximo da função. Então, se a gente for numerar essa cadeia aí, ó, ela vai ficar com a seguinte numeração: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque está mais próximo da função. Professor, e se não estiver próximo da função? Mais próximo da função e da insaturação. E, por terceiro, as ramificações, quando houverem. Então, como é que fica o nome desse nosso bonitão aí? O nosso bonitão, ele fica X3, ou X-an, porque é a ligação simples. X-an, 3, ol. Ou você pode colocar 3-hexanol. Nesse caso não tem problema, porque nós temos apenas ligação simples. Então esse 3 vai acabar indicando o álcool, ok? Mas se você falar, e o PAC para valer, professor? Essa daqui. Tranquilo? Então vamos lá. Outro álcool aí, né? Sem ser ramificado. Na nomenclatura usual ele pode ganhar o termo ico, mas vamos ver qual é o oficial seria dele. Carbono 1, 2, não é isso? Se eu tenho 2 carbonos, numerando os carbonos, tem que ser aqui no caso da direita para a esquerda, porque nós temos mais próximo de quem? Mais próximo da função. Então, esses daí são 2 carbonos. Então, o nome dele fica et, ligação simples, an, e ol. Tudo bem? Esse é o nome IUPAC. E o usual, professor? Então, a gente coloca o nome álcool e é o termo etílico. Álcool etílico. Certo? Esse é o nome o quê? Usual. Certo? Então, álcool etílico, etanol.
Podemos pegar aí também, ó. Aqui, qual o nome oficial? Metanol, um carbono. 2 carbonos. Etanol. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but-an, 2, ol. Certo? 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, but. Aí, aonde está a ligação dupla? 3 en, 2 ol. Vai ficar bem caracterizado que não é um enol. Tudo bem? A ligação, a insaturação ali, ó, ligação dupla. Fechou? Qual seria o nome usual desses caras? Álcool metílico, álcool etílico, álcool isopropílico. Deixa eu sair daqui. Então, álcool, né? No último aqui nós temos um álcool que não possui nome. Por quê? Porque tem a ramificação ali e esses álcools metílico, etílico, sec-butílico, eles seriam para aqueles que só têm ligação simples, ok? E ó, sec-butílico porque o álcool está ligado a um carbono secundário. Fechou? Ok? Então tá bom. Qual a próxima jogada da gente? A próxima jogada da gente é a que eu já tinha falado, a numeração sempre a partir da extremidade, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por quê? Mais próximas das funções. Outro, como é que a gente fica? Agora da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque está mais próximo de quem? Mais próximo da bendita da o quê? Da bendita da função. Outro carinha aqui, ó. Como é que a gente coloca esse cara? Vê a função. Está mais próxima de onde? Da parte de cima ou da parte de baixo? Da parte de cima. Então, sempre a numeração da mais próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que faria o nome desse último aí, professor? 6. Então, só que esse cara agora aqui tem uma ramificação, certo? E também tem a função. Primeiro, o nome da ramificação é ordem alfabética. Como só tem uma, no carbono 4, então fica 4 metil. 6 carbonos. X, ligação simples, dupla ou tripla. Dupla, aqui no 3, ó. 3 em 2 ol. Então, esse é o nomezinho desse álcool aqui de baixo. O nomezinho e o PAC, né? O nomezinho da União da Química Pura e Aplicada. Então, temos aí um dos principais álcools que nós trabalhamos é o etanol, que é o álcool combustível, que é o álcool que nós temos aí nas bebidas destiladas e nas bebidas alcoólicas, que é o álcool que nós temos como produto de limpeza. Então ele tem uma grande diversidade aí. Então esse daí é o nosso amigo etanol. Outro álcool bastante utilizado, metanol, é um álcool extremamente tóxico para a gente, ok? Inclusive, tem casos de intoxicação recente, né? Ele pode ser usado em combustíveis de motores de explosão, tem uma potência maior, então mais utilizado em carros de corrida e em aeronaves. Se ingerido em pequenas doses, causa cegueira ou até a morte, como ocorreu em Salvador no início de 99, com 40 pessoas morreram devido a grande consumo de aguardente contaminada. Essa aguardente contaminada era uma aguardente de produção de destilarias pequenas, ok? Só que acontece, hoje nós tivemos essa intoxicação aí recente por causa que a indústria acabou jogando um lote e a galera da bebida comprou achando que era etanol. Mas enfim, vamos lá. Próxima função que nós vamos trabalhar aí. Fenol. A gente já tinha falado lá em cima, né?
que o fenol é hidroxila ligada em anel aromático. Então, se tiver ligada no anel aromático, é fenol. Se não tiver ligada no anel aromático, é álcool. Então, aqui nós temos um fenol, porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Aqui nós temos um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono que está ligado ao anel aromático. Então, cuidado com isso daí, beleza? Então, quando a gente tem um fenol e quando a gente tem um álcool. Nomenclatura por fenol. Bem simples, é uma nomenclatura dos compostos orgânicos. O que vai acontecer? A gente tem que o fenol vai ser o carbono número 1, e quem tiver ligado ao composto, você vai no sentido da ramificação mais próxima. Então fica aí, ó, 1-hidroxi, 2-metilbenzeno ou 2-metilfenol, que essa daqui é a mais utilizada, ok? Podemos ter outras, professor? Podemos ter outras, ó. Temos aí uma também, ó, de novo, o fenol na posição 1, giro para o lado horário, porque está mais próximo da ramificação, e aí eu tenho o 3-metilfenol. A mesma coisa, hidroxila na 1, giro, nesse caso, tanto por horário quanto por anti-horário, vai bater no carbono número 4. Então, nós temos o 4-metilfenol, certo? Esse é o nome mais utilizado aí quando a gente tem a função fenol na estrutura. O éter. O que seria o éter para nós? O éter seria um composto orgânico que eu tenho oxigênio entre 2 carbonos. Ou seja, acaba cortando a cadeia em 2 partes. Tudo bem? Então eu tenho 2 partes, 2 radicais orgânicos em volta do éter. A nomenclatura vem a cadeia com o menor número de carbonos, depois a cadeia com o maior número de carbonos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a cadeia com o menor número de carbonos e a cadeia com o maior número de carbonos. Então, ganha o termo aqui, metoxietano. Metoxietano. Ok? Essa é a nomenclatura usual. Lembrando que para ser éter, nós precisamos de ter o oxigênio entre 2 o quê? Carbonos. Fechou? Então tá bom. Então, nomenclatura usual aí a gente já viu. A nomenclatura usual desse cara vai ganhar um nome que é o éter e as ramificações em ordem alfabética. Então fica assim, éter, opa, tem que colocar a cor aqui. Esse carinha ficaria éter. Aí, metil e etil, quem vem primeiro? Etil. Méter, etil, metílico. Tá? Então ficaria assim na nomenclatura usual. Tá aí, ó, etoxetano, 2, etoxetano, éter dimetílico ou simplesmente éter etílico. A mesma coisa aqui, ó, nós temos o benzeno, certo? E nós temos o metil. Lembrando que o benzeno, ele ganha o nome radical de quê? De fenil, certo? Então tá aí, ó, metoxibenzeno ou éter fenilmetílico ou anisol, que é um nome particular de indústria, beleza? Mas tá aí, ó, mais uma vez, lembrando que isso que é o mais importante, ó, oxigênio entre 2 carbonos, oxigênio entre 2 carbonos, é a definição, certo? Principais éteres que nós temos. Temos aí, ó,
o mentoxiterquibutano, que é um antidetonante, que é colocado na gasolina para ela não explodir rapidamente. O eugenol, que é a essência de cravo. E a vanila, que é o sabor de baunilha, né? Sorvete de baunilha, top. Então são esses éteres aí, ó. Oxigênio entre dois carbonos, oxigênio entre dois carbonos, oxigênio entre dois carbonos. Um dos principais éteres utilizados para a gente foi o éter dietílico. Ele foi o nosso primeiro anestésico por inalação, né? Devido ao mal-estar que provocava após a anestesia. O éter etílico foi muito substituído gradativamente por outros anestésicos na cirurgia, mas a galera cheirava e apagava, né? Então foi um dos nossos primeiros anestésicos aí, sintetizados a partir do etanol, tá? Aí nós entramos agora dentro da jornada dos aletos. Quem são os aletos? São o grupo 17 da tabela periódica, um dos mais a galera ali da mais eletronegativa, e eles vão estar ligados dentro, substituindo um hidrogênio dentro da cadeia. Então, os principais são o flu, o cloro, o bromo e o iodo, tá? Então, apareceu esses caras, você tem um aleto orgânico, tá? Esse aqui, por exemplo, é um organoclorado. Posso chamar ele de organoclorado. Por quê? Porque tem um monte de cloro, certo? Ele é conhecido aí como TDT, dicloro difenilcloretano, certo? Consegue ver esse nome aí? Dicloro difenilcloroetano, né? Dicloro difenil tricloroetano. Você consegue ver o etano? Olha o etano aqui, ó. CC. Esse é o etano. Etano. Tricloro. Onde é que está esse tricloro aí, ó? Tricloro. São esses aqui, ó. E o difenil. Quem é o difenil? Esses carinhas aqui, ó. Difenil. Dicloro, porque tem cloro neles. Tudo bem? Dicloro difenil etano. Que é encontrado aí nos inseticidas e foi um dos inseticidas associados a câncer em agricultores. Beleza? Então, aletos tem o quê? Flu, cloro, bromo e iodo. Certo? Então, antes da gente entrar só na jogada aqui, a gente vai fazer o seguinte, fazer um resuminho aqui, só para a gente entrar na parte dos exercícios, certo? Quem foram os caras que nós aprendemos até agora? Até agora nós aprendemos alguns. Quem foi eles? Relembrando. Relembrar é viver. Vamos lá. Primeiro, qual foi? Não sabe nada, né, bicho? Vamos lá. O primeiro foi quem? O álcool. O álcool. Certo? O que é o álcool? É hidroxila ligada em carbono saturado. O segundo foi quem depois do álcool? A gente viu lá rapidinho, foi quem? O enol. O que é o enol? Hidroxila ligada em carbono insaturado. Beleza? Depois vem quem? Veio o éter. Quem é o éter? É o oxigênio entre dois o quê? Carbonos. Tranquilo? Depois vem o quê? O fenol. Quem é o fenol? Hidroxila ligada em anel aromático. Benzeno. E, por fim, apareceu pra gente quem? Os aletos. Quem são os aletos? Os aletos são qualquer halogênio ligado numa cadeia carbônica. Beleza? Essas são as definições. Temos a classificação para quem? Nós temos a classificação para o álcool, que ele pode ser primário, secundário
e terciário. Beleza. Então, e as outras classificações? Segue a classificação de cadeia. Beleza? Tá. Então, definição, classificação, nomenclatura a gente trabalhou aí no decorrer do negócio. E eu vou deixar aqui, né, já de brinde, né, a parte da reatividade. Desses 5 caras que tem aí, o único que vai ter caráter reativo vai ser o fenol. Ele tem caráter ácido. Ou seja, ele libera o diabo do H+ dele. As outras que eu não falei nada, também quem? O enol. Também tem caráter o quê? Tem caráter ácido. O que significa isso? Que ele libera o OH- aí da sua estrutura quimicamente. Tudo bem? Então, se eu jogar álcool na água, o pH mantém. Se eu jogar o enol na água, o pH cai. Beleza? Então, essas substâncias têm a capacidade de baixar o pH. Tudo bem? Essas substâncias têm a capacidade de baixar o pH em meios aquosos, porque elas têm caráter ácido, certo? Então fica aí o brindezinho. E os outros, professor? Não falei nada, né? Então, se eu não falei nada, você considera eles o quê? Você considera eles de caráter neutro. Tudo bom? Tudo bem? Notou aí? Então, partiu, let's go, exercise. Então vamos lá, os exercícios aí. A vitamina D é um composto lipossolúvel e se encontra em 2 formas, D2 e D3, e é obtida a partir de um vegetal, em alguns peixes ou sintetizadas por meio de luz do sol, e é responsável pela absorção de cálcio no intestino e nos rins. A deficiência dessa vitamina pode acarretar o aparecimento e agravamento de várias patologias. A função orgânica que está presente na vitamina D2 e D3. Peraí, função orgânica, hidrocarboneto. Tá, pode ser. Tem oxigênio? Tem. Aonde, professor? Lá, ó. Tem aqui, ó. OH. Ligado no carbono, saturado ou insaturado? Saturado. Então, nós temos nesse cara aqui quem? Um álcool. Na vitamina D3, mesma coisa? Mesma coisa. Eu tenho um OH no carbono aqui, saturado. Então, nós também nos temos o quê? Nós também temos um álcool. Então, resposta correta, as duas apresentam a função álcool. Agora, magicamente, eu irei subir ou sumir. Deixa eu subir. Eu acho que eu vou sumir. A substância química presente a seguir, utilizada na fabricação de espumas e por conta do seu efeito retardado, e é um retardador de propagação de chamas. Então, o que a gente tem aí? Quantos carbonos nós temos? Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esses carbonos estão ligados a quê? Bromo, 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 bromo. Família 17, fui, claro, briguei e atirei. Opa, tirando o astato, todos esses são halogênios. Portanto, nós temos o haleto orgânico. Beleza? Tudo bem? Viu como é simples? A maioria das questões vai ser identificação de função. Vamos para mais uma, só para a gente fechar? Pode ser? Então, vamos lá. Desci. Vamos lá. Vamos direto, né? Considere o composto e as afirmações presentes sobre eles. Primeiro, a estrutura do geraniol e do metanol.
Estão presentes o grupo funcional álcool. Vamos ver aqui, olha comigo. Hidroxila ligado em carbono saturado. O que é isso? Álcool. E no genarirol e no mentol. Hidroxila ligado em carbono saturado, portanto, álcool. Primeira afirmativa, correta. Segunda afirmativa. A estrutura do genarirol e do citrol apresenta o mesmo número de ligações pis. Vamos lá? Quantas ligações pis? Uma, duas. Genarirol. E a outra foi do citral. Citral, uma, duas, três. Então, estamos errados na segunda. Terceira. A estrutura química do limoneno possui somente 2 átomos de carbono secundário. Limoneno. Então, vamos marcar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, beleza. Marcamos 10. Vamos lá. Quantos tem em volta aqui desse cara? Quantos tem em volta desse aqui, ó? Em volta desse daqui tem 1. Então, esse aqui é primário, primário, primário. Em volta desse daqui que tá a setinha aí, ó, tem quantos? 3. Então, ele é terciário. Em volta desse aqui embaixo, tem quantos? 3. Terciário. Em volta desse que tá a setinha aqui, tem quantos? 3. Então, terciário. Em volta de quantos que esse aqui tá a setinha? 2. Desse, 2, desse, 2, desse, 2. Certo? Então, nós temos aí secundário, 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 secundário. E ele falou que tem apenas o quê? 2 átomos de carbono secundários. Então, também está o quê? Errado. Certo? Então, pelo que a gente pode ver, ou é a resposta da letra A, ou é a resposta da letra C, porque a gente já eliminou a 2, a 3, a 3 e a 2. Então, ou é a A, ou é a C. Vamos ver que na C? A estrutura da carvona apresenta 5 átomos com hibridização do tipo sp2. sp2 é que faz ligação dupla, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, os caras que só fazem ligação dupla aí. Então, tá certa. Então, resposta correta, a que apresenta 1 e 2. Beleza? Então, fechamos aí nossa primeira aula de funções orgânicas. Segue o barco, garotos!